A paz do Senhor Jesus, igreja. Boa noite. Tudo bem com vocês? Como que foi a semana de vocês? Tudo bem? Espero que sim, tá bom? Passando aqui mais uma vez para deixar uma reflexão da parte do Senhor, tá bom? Que vocês venham acompanhar. Amém? Que essa palavra venha falar com o coração de cada um de nós, em nome de Jesus Cristo, tá? Não sei o horário que você vai estar assistindo esse vídeo, mas quero desejar uma boa noite, ou um bom dia, ou uma boa tarde. Amém? Que Deus venha falar grandemente ao coração de cada um de nós. Vamos estar lendo aqui em João 9, que vai dizer, que está escrito, a cura de um cego de nascença. Amém? E está escrito assim, e passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo, Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? E Jesus respondeu, nem ele, nem seus pais, mas foi para que nele se manifestasse as obras de Deus. No 4, convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra e com saliva fez lodo e untou com lodo os olhos do cego. E disse, vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, lavou-se e voltou vendo. Então, seus vizinhos e aqueles que antes tinha visto que era cego, diziam, não é esse aquele que estava sentado a mendigar? Uns diziam, é esse, e outros, parece com ele. E ele dizia, sou eu. Diziam-lhe, pois, como se abriu os seus olhos? Ele respondeu, o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me, vai, lava no tanque de Siloé. E eu lavei. E fui, lavei-me e vi. Disse-lhe, pois, onde está? E ele disse, não sei. Amém, meus irmãos? Glória a Deus por essa palavra, né? Aqui a Bíblia vai estar nos contando, no livro de João, capítulo 9, sobre um cego de nascença, né? O tema é a cura de um cego de nascença. Ele não expõe ele como um homem, né? Mas como um cego de nascença, né? Então aqui a Bíblia vai nos dizer que Jesus passando viu um cego, né? Tem momentos na nossa vida, meus irmãos, que a gente pensa que Jesus não está nos vendo, que Jesus não está vendo a nossa dificuldade, nossa luta, nossa guerra. Não é assim mesmo? Eu tiro isso por mim, que tem momentos que eu acho que eu passo assim na minha vida, que eu penso que Jesus ele não está me vendo. Mas aqui a Bíblia nos mostra e nos fala que Jesus viu aquele cego. E Jesus não viu ele como um cego, como um deficiente, como uma pessoa limitada. Mas Jesus viu ele como um homem, como uma pessoa normal a qualquer outra. Porque Jesus, ele não faz acepção de pessoas. Jesus, como posso dizer? Ele não fica olhando quem tem condições e quem não tem condições. Para Jesus, todos nós somos iguais. E aquele homem não era diferente para Jesus, independente da sua limitação física, da sua deficiência visual. Jesus olhou ele como um homem, como uma pessoa que dependia de ajuda, de socorro, né?
E ali, quando Jesus tem um encontro com esse homem, quando Jesus para observar esse homem, para falar com esse homem, ali os seus discípulos têm uma discussão ali, um cochicho, uma falação, né? Ali, e eles pegam e perguntam para Jesus, Rabi, quem pecou? Esse, que quer dizer o cego, né? Que ele estava perguntando, o cego ou os pais do cego para que nascesse assim? Aleluia. E Jesus diz, nem ele, nem seus pais, mas foi para que nele se manifestasse as obras de Deus. Tem casos, meus irmãos, que a gente não entende o porquê que acontece. Tem coisas que a gente fica perguntando assim, meu Deus, mas por que aconteceu isso com fulano? Por que fulano está passando por essa situação? O porquê dessa provação, dessa dificuldade, né? Mas aqui o Senhor Jesus nos explica que tudo tem um propósito. E a vida daquele cego era um propósito de Deus. Tanto para mostrar para a família quem era Jesus e tanto para ele conhecer quem era Jesus. Porque o cego não conhecia quem era Jesus, né? Ele não conhecia quem era Jesus, mas lá um pouco mais à frente da história vai dizer que Jesus vai se revelar a ele que ele era Jesus, né? Então ele passa a ter o conhecimento de que era Jesus que tinha o curado. Mas aqui, como eu li, foi para que se manifestasse as obras do Senhor, para que se manifestasse a glória de Deus na vida dele. Tem casos, meu irmão, que a gente não entende, como eu mesmo disse. Tem casos que a gente não entende, mas tem coisas, meu irmão, que Deus permite para que a glória dele se manifeste, né? Só quem passa pelas dificuldades, quem passa pelas lutas, para quem tem uma deficiência, eu mesmo tenho uma deficiência, sou cadeirante acamada, né? Eu sei o que é ter uma deficiência. Eu sei como é difícil depender de ajuda para acompanhar no médico, numa igreja, sabe? Depender de alguém para auxiliar. Imagino como que era a vida desse cego. A Bíblia fala que ele mendigava, ou seja, naquele tempo não tinha oportunidade como se tem hoje para os deficientes, para uma porta de trabalho, né, para um curso. Naquele tempo não existia isso. E o recurso desse mendigo era mendigar, era pedir esmola para ter um sustento, para comprar algo para comer, enfim. Mas aqui a Bíblia fala que foi para a glória do Senhor, para os planos de Deus. Por isso que ele nasceu cego, né? E a gente não entende, mas o Senhor diz na sua palavra que o que ele faz hoje a gente não entende. Mas a gente vai entender amanhã mais tarde o que ele faz. Amém? E o 4 fala assim: convém que faça as obras daquele que me enviou. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Ou seja, o tempo da gente fazer a obra do Senhor é hoje. Deus está nos dando uma oportunidade da gente fazer a obra hoje, enquanto é dia. Porque vai vir dias de trevas, vai vir dias que a gente vai estar enfermo, vai estar doente, vai estar debilitado, vai estar com algum problema e a gente não vai poder fazer a obra do Senhor. Mas enquanto a gente tem saúde, enquanto a gente tem vida, enquanto muitos podem andar, né? Diferente de mim que eu não posso andar, mas muitos que podem andar, tem que estar fazendo a obra do Senhor, principalmente aqueles que se dizem ser cristão, que se dizem ser servos de Deus. Todos nós que somos cristãos, que fomos chamados para o arrependimento, que fomos chamados para uma nova vida, todos nós fomos chamados para fazer a obra de Deus. Seja ela uma limpeza na casa do Senhor, seja ela levando a palavra, seja ela louvando. E também, meus irmãos, fazer a obra de Deus não é somente dentro do templo. Amém? Também tem aquelas que são chamadas para fazer a obra dentro de seus lares, como a minha mãe, que cuida da casa, tem 62 anos. Ela cuida da casa, cuida de mim, cuida de tudo.
Então, esse é o chamado que Deus colocou na vida da minha mãe, para ela cuidar de mim. Porque Deus sabia que eu não teria ninguém além da minha mãe para cuidar de mim. Então, tem as donas de casa, as mulheres de família, que cuidam dos seus filhos, que cuidam dos seus maridos, que trabalham fora, né? Tudo aquilo que o Senhor coloca em nossas mãos é para a gente fazer, amém? E fazer enquanto é tempo, porque haverá tempos, meus irmãos, que a perseguição será tão grande no mundo que nós seremos impedidos de falar do amor de Cristo. Para a glória do Senhor Jesus, o nosso país ainda permite a gente falar do amor de Cristo, levar a palavra, seja numa internet, seja num culto, seja numa evangelização na rua. Nós ainda podemos fazer isso. Mas vai chegar um tempo, meus irmãos, que a perseguição vai tomar o mundo todo. E nós que somos cristãos seremos perseguidos por amor a Cristo. Então vai chegar tempo que a gente vamos ser proibidos de falar do amor de Cristo. Então esse é o tempo que o Senhor aqui fala que enquanto é dia, a noite vem quando ninguém pode trabalhar, amém? Aí o 5 fala assim: enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu com a saliva e fez lodo, e untou o lodo os olhos do cego. E disse: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa enviado. Meus irmãos, Deus ele tem seus meios de fazer o milagre. Seja na sua vida sentimental, seja na sua vida espiritual, na sua vida familiar, na sua vida financeira. Não sei qual a área que você está precisando de um milagre hoje. Mas o Senhor ele tem as suas formas de fazer o milagre. E uma coisa que o Senhor ele nos ensina nessa palavra é a obediência. Esse cego, ele obedeceu uma ordem do Senhor, que foi o Senhor disse para ele: vai, lava-te no tanque de Siloé. O Senhor Jesus deu uma ordem, deu uma instrução, né? Para ele ir se lavar no tanque de Siloé. Ele poderia ter falado: mas Senhor, eu não sei onde está, eu sou cego, não tenho condições de chegar sozinho, mas ele obedeceu. Ele foi, mesmo ali no sentido dele, de onde estava o tanque de Siloé, né? E ele se lavou e voltou vendo. E ele voltou vendo. Toda vez que a gente obedecer uma ordem do Senhor, as nossas bênçãos já está entregue em nossa mão através dessa obediência. Mas toda vez que a gente não obedece, as nossas bênçãos ficam retidas no mundo espiritual. O Senhor Jesus aqui, ele já tinha feito a obra na vida do cego, mas precisava o cego obedecer e crer na orientação que Jesus tinha dado para ele ir até o tanque se lavar. Qual tem sido a orientação que o Senhor Jesus Cristo tem dado a você? É para você pregar? É para você continuar louvando? É para você continuar fazendo a obra? É para você ser dizimista, ofertante? Qual tem sido a instrução que o Senhor Jesus tem dado a você? Obedeça, porque aí está o segredo do seu milagre e da sua cura, amém? E vai dizer aqui no 8 que os vizinhos daquele cego, eles ficaram, como posso dizer, assustados com a situação, quando viram que o cego não estava mais cego, né? Porque eles tinham o costume, talvez, de passar todo dia pelo cego e fazer de conta que nem estava vendo ele, né? Desprezava ele e tal. E, e de repente, eles vê o cego enxergando. Então eles ficaram assim, assustados, pasmados. O que aconteceu com ele para ele estar enxergando? Como assim ele está enxergando, sendo que ontem ele estava cego, mendigando, e agora a gente não vê mais ele mendigando, ele não está mendigando, ele está enxergando, está andando normalmente, não está dependendo mais de ninguém para lhe auxiliar a andar, né? E uns diziam assim: será que é ele mesmo? E outros diziam: parece com ele. Mas o cego disse: sou eu. Ei, meus irmãos, quando o Senhor Jesus ele faz o milagre, ele muda a aparência da pessoa.
ele muda de dentro para fora. O milagre vem de dentro para fora. Amém? A luz que o Jesus ele falou aqui no capítulo 5, que ele é a luz do mundo, aquela luz passou a brilhar na vida do cego. O brilho do Espírito Santo passou a brilhar na vida do cego. Então aquelas pessoas já não reconheciam mais como que ele estava. Porque a mudança foi tanta que o cego, ele mudou, né? Mudou a sua vida. Então, no 11 vai dizer assim, não, o 10 vai dizer assim, que eles disseram assim, como te abrir os olhos? Muitos vão ficar curiosos de como aconteceu o seu milagre. Muitos vão querer saber como que aconteceu a sua cura, como que sua porta de emprego abriu. Muitos vão querer saber como que seu filho foi liberto, como seu casamento foi restaurado, como sua vida sentimental está fluindo, né? Muitos vão querer saber, curioso. Mas aí, meus irmãos, é o tempo de a gente fazer como esse cego aqui no versículo 11. E disse ele, um homem chamado Jesus untou os meus olhos e disse-me, vai ao tanque de Siloé e lava-te. Eu fui, lavei-me e vi. Por que ele fala que um homem chamado Jesus? Porque ele não conhecia quem era aquele que estava falando com ele, né? Ele nunca tinha visto Jesus, ele nunca tinha visto ninguém por ele ser cego de nascença. Então ele não reconhecia Jesus, né? Então, meus irmãos, para a gente que já conhece o Senhor Jesus, a gente não pode deixar a gente não pode deixar de falar quem é que fez o nosso milagre, né? A gente não pode deixar de falar, a gente tem que falar como esse cego fez. Ele declarou que foi Jesus que tinha o curado. Muita gente dá glória do Senhor para a medicina, muitos dá glória para outros deuses, mas quem faz milagre nesse mundo só é um único Deus, a não ser o Senhor Jesus. Tem curas que é pela misericórdia, tem curas que é pela obediência, tem milagres que é através de uma orientação do Espírito Santo, mas tudo é através de Jesus. Nenhuma cura é causada por conta própria, a não ser pelo poder do nome de Jesus. Então, esse cego aqui declarou, foi Jesus. Então, declare, meu irmão, quando você for curado, a partir de hoje, que essa cura vai acontecer em seu corpo, que a partir desse momento você está sendo curado, restaurado, que a sua vida está sendo abençoada. Declare que foi Jesus que te curou. Manifeste a sua fé em Jesus. Amém? E vai dizer aqui no último, disseram-lhe, pois, onde está ele? E ele disse, não sei. Aqui os religiosos queriam saber onde Jesus estava, porque Jesus era muito perseguido pelas curas, pelos milagres, pela palavra que ele levava ao povo, pelo povo estar se convertendo. Ele era muito perseguido, então os religiosos queriam saber onde Jesus estava para poder prender e matar Jesus. Mas ali o cego disse que não sabia onde estava, porque o Senhor Jesus tinha o curado e tinha se retirado para outro lugar. Porque o Senhor sabia que ele seria perseguido ali se ele continuasse, né? Então, meus irmãos, aqui o resumo dessa história é que Jesus ele não olha a sua deficiência, Jesus ele não olha o problema que você está enfrentando, essa dor que você sente. O Senhor Jesus ele não olha isso, ele olha para a sua pessoa como ele olhou para a vida daquele cego. Ele olha para o que você está sentindo, para o que a sua alma está sentindo. Ele se carece da sua alma, entendeu? E ele tem o poder de curar assim como ele curou esse cego. Eu recebo essa palavra. Se você recebe também, deixa aí seu like, seu comentário, amém? Uma palavra simples, um devocional simples, mas espero que essa palavra venha falar o coração de cada um que estará ouvindo esse vídeo, amém? Para você que gostou, deixa seu like. Nos ajuda aí no canal, tá bom? Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus. Boa noite. Vermelho.